Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP e estamos aqui para mais um Giro das 11. Agora 11 horas e 55 minutos do dia 9 de setembro de 21. Bem, então vamos dar início aqui. Hoje o nosso giro, espero que seja um pouco mais curto, porque hoje nós vamos falar apenas do Feng Shui e talvez de umas novidades técnicas que ficaram acumulando aqui e eu quero comentar sobre elas, ou pelo menos expor. Ok? Então vamos lá. Então, gente, deixa eu buscar um pouco mais de espaço aqui na nossa tela. Tá bom. Bom, antes de tudo, antes de anunciar o Quintou, eu preciso fazer uma correção. Então tem um ditado que diz assim, né? Errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, se você tiver a chance de corrigir, aproveite enquanto dá. E a gente tem que usar isso aí como filosofia para todos, a minha campainha do meio-dia. A gente tem que usar isso daí sempre, tentando fortalecer a nossa verdade. E quem tem a verdade sempre vai ter, olha, vou rimar, uma nova oportunidade. Muito bem, gente, mas por que isso? Ontem eu fiz uma apresentação com vocês e dei um exemplo, mas não fui muito feliz no exemplo do diagrama do Feng Shui, né? Exatamente este aqui, né? Então eu havia citado para vocês que o alinhamento, né, do trabalho seria a sua área de trabalho com a porta. Só que eu fiz de maneira errada. Depois a minha esposa, a Rosana, como ela é mais especialista nesse assunto do que eu, ela me corrigiu e eu falei, vou ter que apresentar corretamente amanhã. Beleza, então tá aqui, ó. Na verdade, a gente alinha essa parte aqui, trabalho, com a entrada, mas não da forma que eu fiz, onde você trabalha. Eu havia até usado o livreto do Feng Shui, né? De onde você trabalha até onde é a porta, uma linha, né? E ela fica até meio, no meu caso, fica até meio torta, mas não é não. Aí ela me buscou uma imagem, né, das análises dela e passou para mim. E eu fico muito contente, né? Eu havia feito assim, né? Eu dei o exemplo que isso aqui seria a planta da casa, que a porta seria aqui onde está o tubo e o trabalho seria aqui. Então eu alinhei dessa forma, tá vendo? Uma reta aqui, ó. E não é isso, tá? Então vamos em tempo corrigir, porque isso foi ontem, tá? Tá aqui. Então, ela me deu o diagrama e uma plantazinha de modelo, né? Aqui imagine que é a planta da sua casa, né? Então, a porta de entrada tá aqui. Inclusive, a porta de entrada da minha casa é exatamente assim, aqui, num cantinho aqui, de lado. A frente da casa tá aqui e aqui é a porta de entrada. Então, para você ver, você põe o diagrama assim, ó, a parte de trabalho alinhada com a parede da porta aqui, ó. Aí sim
né? Você vai ter distribuído, né? Amigos, né? Olha lá, espiritualidade. Você tem que sempre tentar colocar, né, a parte de higiene e saúde, que é o centro de tudo, é no centro da sua planta. Tá vendo? Então, e a parte de trabalho alinhada com a parede da porta. Então você fez isso daqui, ó, aí sim, né? Toda a sua casa, né? E mesmo assim, quem está construindo uma casa, a ideia é se fazer a planta utilizando esse diagrama, né? Porque sempre você vai ter o arranjo para o seu lar de uma forma de trazer harmonia e energia vital, né? Muito bem. Então é isso aqui, gente. Só me corrigindo, não foi assim tão fora, porque eu interpretei errado. Mas é com a parede de onde está a porta de entrada da sua casa. Também pode utilizá-lo em um cômodo, né? Por exemplo, a porta de entrada do cômodo é essa aqui. Então a parte de trabalho vem aqui, ó. Você vai colocar o centro dele aqui, alinhado o trabalho sempre com a porta de entrada. No banheiro, idem, no quarto, todos os cômodos, aonde for uma entrada, uma admissão, você alinha a parte de trabalho com isso. Por exemplo, fosse nesse quarto aqui, ele já ficaria essa parte, ele ficaria de ponta cabeça do que está aqui, porque a parte de trabalho estaria alinhada com essa parede aqui, ó, da entrada da porta desse quarto, tá? E assim por diante, ok? Gente, perdão, mas não foi assim uma coisa. Tá em tempo, corrigimos, né? Agora sim, de uma maneira correta. É porque isso daí, eu estava batendo papo com a minha esposa, quando eu comentei com ela sobre esse alinhamento, eu falei, oh, mas eu vi na sua apresentação, mas não está certo, eu ia comentar com você. E eu não havia perguntado a ela, porque depois eu fiquei na dúvida, fui lá perguntar, mas como é que eu vou fazer essa distribuição, né? Como é que eu sei a distribuição dos móveis, por exemplo? Aí ela me explicou e me passou esse modelinho para mim poder reapresentar para vocês. Gente, está aqui, espero que me desculpem, mas essa é a colocação do diagrama na sua planta. E serve para a planta da sua casa, sempre pensando que o centro do diagrama tem que coincidir com o centro geométrico da sua planta ou do seu cômodo, né? Ok? Beleza. E que a palavra, né? O lado trabalho do diagrama sempre alinhado com a porta de entrada. Aqui nesse caso, assim, né? Nesse cômodo seria o contrário. A palavra trabalho estaria alinhado com essa parede, com o banho aqui, idem, com essa sala, a admissão é aqui, né? Beleza. Bom, voltando, agora sim, eu vou voltar a nossa... Opa, me fugiu aqui. Ok, muito bem. Deixa eu deixar essa música que eu gosto muito de fundo. Muito bem. Então vamos voltar. Então, gente, depois a gente volta. Essa foi uma segunda apresentação. O nosso quintou, né? Que, aliás, também, né, tem a ver um pouco com o que a gente comentou agora, né? O fraco, né? Quintou. O fraco não tem opinião própria. Segue qualquer fala que o induz e não enxerga o óbvio. Vale refletir.
E é verdade, gente, a gente está vivendo um momento também, né? Um exemplo maior é que está acontecendo de 7 de setembro para cá, né? Bom, cada um tem uma opinião, né? Mas eu acho que você tem que tentar sempre analisar aquilo que está ocorrendo, o óbvio, né? É igual assuntos bíblicos, né? Eu tenho uma opinião sobre assuntos bíblicos, né? Eu creio num Criador, só, não é nada. Quanto a essas montes de história, eu não consigo ver isso assim de uma forma que eu tenha que acreditar naquilo. Porque tudo que está lá na Bíblia é o óbvio. Por exemplo, Salomão chamou as duas mulheres que estavam brigando por um filho, daí ele deu uma decisão: corta a criança na metade e dá uma parte para cada uma. Aí a mãe verdadeira, não, de jeito nenhum, eu não vou querer que mate meu filho. A outra já aceitaria, já estava aceitando. Então qual que é o óbvio? Então eu acho que na Bíblia a maioria, ou 100% do que se fala na Bíblia, para mim é muito do óbvio, tá? E por outro lado também eu tenho a crença de que, eu tenho a crença não, eu tenho a certeza de que ela foi escrita e moldada de acordo com o interesse de alguém. Por exemplo, então é uma polêmica muito grande, né, sobre os 12 apóstolos, que tem um 13º, né, que seria Madalena. Inclusive naquela figura da Santa Ceia, que tem uma discussão tremenda e antiga de que quem está ao lado de Cristo à sua direita é Madalena, e outros falam que é Tomé, e assim vai. Então tudo isso daí foi moldado, né? Por exemplo, né, a mulher sempre foi submissa. Ela começou a ter o espaço dela de algum tempo para cá, do último século para cá. E realmente o espaço dela. Mas sempre foi o contrário, nunca teve. Ela, a última palavra dela, etc, né? Então, o conhecimento era dado, né? Era possível somente para o sexo masculino, principalmente na igreja. A igreja era toda poderosa, toda a vida foi, né? Então, o que acontece? A própria igreja, ela moldou de acordo com os interesses dela, simplesmente isso, né? Ela não quis o 13º apóstolo, não aceita, por mais que até parece que já foram achados, né, os escritos de Madalena, né? Eu não tenho certeza quanto a isso, eu sei que existe o caso que é documentado no History 2, já apareceu muito a respeito. Não é o Marco que está falando, são vários estudiosos disso daí. Por outro lado, a primeira Bíblia, né, impressa foi Gutenberg, mas até então, que era para o domínio público, né? Aí é lógico que quem só poderia comprar era quem tinha dinheiro, mas era para domínio público. Se você conseguisse dinheiro, você ia lá e comprava uma Bíblia impressa por Gutenberg. Isso 1400 e qualquer coisa. Então, antes era a palavra. Quando você fala sobre Platão, né, sobre Euclides, sobre Sócrates, aquele povo lá, tudo na fala. Então isso veio se reproduzindo a fala deles, né, e apenas escritas por gente muito, muito grande, né, os escribas egípcios, né, alguém lá da escrita cuneiforme dos assírios e caldeus, né, babilônios, alguém, sabe,
do mundo romano ou do mundo grego que tinha acesso à escrita. O resto ninguém tinha. Então, como é que você sabe que aquilo é aquilo? Existe um assunto que diz que, né, você põe uma fila de pessoas, já comentei isso aqui antes, põe uma fila de pessoas, eu tenho até um vídeo disso no nosso portal, chama-se distorção. Então você vem, tem uma fila de pessoas, você vem para a primeira, faz um gesto. No caso desse vídeo, o cara faz assim um movimento de uma moto, né? Como se tivesse e pedala para dar partida, aquelas partidas com pedal. Aí esse cara vai falar para o segundo, ele vai fazer do jeito dele. E o segundo vai falar para o terceiro, sabe? Sem que o terceiro de costas. Aí o quarto também está de costas, ele vira e cada um vai passando à frente. Quando chega lá na frente, esse movimento de pedal vira uma dança. Então o que acontece? As coisas vão sendo contadas e vão sendo modificadas, né? Elas vão sendo modificadas, às vezes nem propositadamente, às vezes pelo entendimento. Eu não entendi, voltando, por isso que eu comentei com vocês, eu não entendi que alinhava-se o lado do trabalho com a porta e ficou uma diagonal na minha planta. Foi o meu entendimento. E estava errado. Então, gente, é isso que acontece, né? Então, as pessoas, agora voltando ao néctar da frase, né? O fraco não tem opinião própria, né? Segue qualquer fala que o induz e não enxerga o óbvio. Modéstia à parte, eu enxerguei que tinha alguma coisa e fui questionar. A gente tem que perguntar quando não sabe, né? E politicamente hoje nós estamos vivendo muito essa situação. Então serve para tudo quanto é lado, tá, gente? Mas uma coisa é o óbvio, né? O povo está bem, né? Tem estudo, tem saúde, tem educação, tem segurança, tem leis favoráveis ao povo, tem alguma coisa favorável ao povo. Então são coisas simples da gente observar, né? E ver o óbvio. Tem ou não tem. Se tem, tá bom. Se não tem, tá faltando alguma coisa, não tá bom. Então, eu acho que essa frase né, está caindo muito bem até com o nosso momento. Isso serve até para, por exemplo, o cara tem uma namorada e ele está aguardando um contato dela. Oi, tudo bem? Como que você está? Tal. Pô, passa uma semana, um mês e nada. Nem um oi, nem um... E todo dia aparece na internet, você vê lá, conversando com todo mundo, e é o óbvio, aquela pessoa não tem interesse em você. Apesar de ela ter o relacionamento com você, o caso do namorado, da namorada, né? Mas isso não acontece. Então é o óbvio, né? Só não enxerga quem não quer, né? E muitos dos fracos, às vezes ele fica, sabe, ele não tem uma opinião sobre esse óbvio, então ele fica, qualquer um que chegar e falar alguma coisa para ele acredita. Não, a coisa é boa, ela te ama, ou sei lá, ou seja o que for, né? O seu chefe tá legal com você, mas o óbvio não é isso, ele tá te induzindo. Mas o óbvio não é isso, né? Então, gente, é isso aí que a gente colocou nesse... O fraco não tem opinião própria. Segue qualquer fala que o induz. Não enxerga o óbvio. Vale refletir. Reflitam, né? Beleza. Aí que tem uma questãozinha legalzinha, né?
muito legal. Até chatinho de pensar, viu? Estou pensando ainda, não resolvi não. Se a única irmã do único irmão da sua mãe teve um único filho, qual seria a relação com essa criança? Acho que eu matei. Acho, não sei. Bom, vamos falar sobre o nosso assunto, né? Que é aqui o nosso diagrama. E como agora já está explicado, né? O trabalho fica, né, se alinha isso aqui com a parede da porta de entrada lá da sua planta, né? Pensando sempre que isso aqui tem que estar no centro, né? Do mapinha lá, do desenho da planta da sua casa. Se for num cômodo, no centro, né, geométrico daquele cômodo, mas sempre com essa palavra trabalho alinhada à porta de entrada do cômodo. Beleza? Então tá falado, agora mais do que explicado. Deixa eu ver se eu consigo. Que pena, vou perder minha musiquinha, mas não tem importância. Vou aumentar aqui, porque precisamos, né? Sua casa, tá? Então, dentro das 100 dicas que a gente se propôs aqui a passar, né? Então tá lá. A entrada de uma casa é a conexão entre o exterior e o interior e marca uma transição, um estado de consciência a outro. Chega-se, né, de um espaço yang, a rua, o trânsito, tudo que está em movimento, né, para se entrar em um lugar yin, particular, protegido e estável. Sabe, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse Yang Yin eu fui almoçar com um amigo meu, temos contato até hoje, o Maçã, Arilton Nunes de Mato. Se estiver ouvindo a gente, saudações. Mas eu fui almoçar com ele ali em São José dos Campos, na Vila Maria, num restaurante macrobiótico. E ele comia, eu lembro que ele levava bardana para comer nas refeições dele lá na Embraer, isso foi na época de 80, início de 80. E eles falavam sobre isso daqui, aí uma vez eu fui uma ou duas vezes com ele, acho que 2 vezes nesse restaurante, né? Só que eu passava uma fome danada, porque ele era macrobiótico, eu não, né? Mas tem certos causos que a gente comentava aí, que eu sei que aconteceram com ele, em função de seguir esse modo de vida, não sei nem como é que se fala, né? Mas ele falava sobre alimentos yang e alimentos yin. Yang era o que fica exposto, né? Você pega as raízes, por exemplo, você pega a mandioca, você tem aquela folhagem lá, aquilo lá é yang. A raiz que está lá dentro da terra, né? Como está explicando aqui, é o yin, alimento yin, né? Então era melhor comer esse tipo de alimento e tal. Então faz parte, é uma filosofia, né? Creio que seja isso. Então chega-se, né, no espaço yang, a rua, o trânsito, todo que está em movimento, né? Para se entrar em um lugar, né, particular, protegido e estável, que seria dentro da terra, lá dentro, no interior, né? Quando a entrada principal de uma casa segue os ditames do Feng Shui, as regras, nada, né, ameaçador vem de fora. As forças ficam bem equilibradas, trazendo boas vibrações e boas energias. Bom, o que você pode fazer para harmonizar a entrada da sua casa? Crie uma entrada principal convidativa para a casa, pois é para ela que a Chi adentra em seu lar. Coloque um capacho bonito, com mensagens positivas, acolhedoras ou com desenho harmonioso. Legal, né? Então a gente tem que tentar já fazer
a entrada, né, da sua casa uma coisa confortável, que traga energia positiva, que, né, faça harmonia para tudo que está lá dentro, né? Muito legal. Aí vem continuando aqui. Se a entrada for estreita e longa, né, ilumine-a bem e pinte-a com cores agradáveis. Instale um espelho na primeira parede, que é a vista por quem chega, e pendure no teto um sino de vento feito de bronze. Gente, eu antes de falar sobre isso, eu ia tirar uma foto da entrada da minha casa. Amanhã eu vou tirar e passo para vocês. Mas a gente tem esse sino, a gente tem esse espelho, a gente tem uma cor agradável no ambiente, bem assim na entrada, na porta de entrada da minha casa. Graças à minha esposa, a Rosana. Então, ó, pendurar uma tira de sininhos à maçaneta no lado de dentro da porta temos também. Também vai melhorar a qualidade do Feng Shui na sua casa. Deixa eu ver se isso aqui é assim. Portas que abrem para fora afastam a boa chi. Né? Realmente, porque você quer que entre, né? Porta para fora só serve para segurança, né? No caso de ambiente de trabalho, etc. Né? Mas na sua casa, né? E o movimento, né, para uma segurança é bem menor do que seria a quantidade de pessoas dentro de um ambiente de trabalho, né? E levam a energia para fora do espaço da moradia, né? Isso aqui é o contrário, né? Então, no caso, se não pode trocar o sentido de abertura da porta, procure atrair o Qi para o seu interior, tomando as seguintes providências. Vamos a elas, né? Aqui, tanto meu portão de entrada na casa, como na porta de admissão da minha casa, a porta de admissão é de correr, é uma porta grande, larga, de correr, tá? Mas ela é lateral. Agora, o meu portão é em folha e é para dentro, né? Não, gente, ele é para fora. Tem que mudar isso. Ele é para fora. Bom, se bem que a gente tem toda nos nossos aparatos na porta da sala, né? Coloca um sino de vento. Olha lá, isso nós já fizemos. Coloca um sino de vento, se caso, ó, no caso de não poder trocar o sentido de abertura da porta, eu vou ter que fazer um trabalho muito grande para fazer isso no portão. Então a gente, na porta da sala, a gente tem isso. Coloca um sino de vento no lado de dentro da entrada e instale um espelho do lado de fora, antes da porta de entrada. No nosso caso, o nosso espelho está dentro já. Quando você adentra, você dá de cara com o espelho. Mas são regrinhas que valem a pena pensar, tá? Coloca um capacho do tamanho médio, tá, a uns 2 passos do batente da porta. A nossa porta é grande, né? Ele fica no centro ali. A nossa porta é de 2 metros, né? Legal. Pendure um sino na maçaneta. Temos em um apartamento, ó, a gente está falando em casa, que o meu modelo é casa, né? Mas em um apartamento, se a porta de entrada estiver próxima ao elevador, coloque uma pedra ou um objeto pesado, né, como um vaso, imediatamente junto à entrada para estabilizar a energia assim. O pessoal costuma pôr muito, já viu aquela espada de São Jorge, um vaso, né? É muito legal. No nosso hall de entrada na minha casa, né, para entrar na porta de acesso para dentro da minha casa, na salinha, tem ali uma espécie de um jardim, mas com vasos, né? E entre eles a gente tem aí toda, né, 7 ervas lá, espada de São Jorge, é muito bonito, tem uma entrada bacana, né? E bem florida, assim, dá uma energia gostosa quando você entra, assim, sabe? É igual aquela sala VIP que tem em empresa, quando você vai aguardar
alguém lá, ele te manda numa sala VIP onde você tem quadros para ficar olhando, uns põem vários tipos de bebidas, né, latinha de cerveja de vários lugares. Então aquilo encanta a gente distrai enquanto a gente aguarda, que faz bem. Você não aguarda com aquela ansiosidade, né? O que eu vou falar, que não sei o que e tal. Não, aquilo te distrai, né? Você já sabe o que vai falar, você já está com domínio do assunto, você fica ali se distraindo com o que tem muito bacana. Isso inclusive gera uma abertura de conversa. Vamos guardando isso aí. Bom, se a porta estiver localizada em frente ao elevador, olha aí que interessante, coloca um espelho de formato de um baguá, né, na porta para desviar o chi instável, né, do elevador. Isso é interessante, mas não é nosso caso, porque a gente já tem o espelho na entrada de casa, mas aqui para um prédio, né, muito interessante também. Se a porta estiver muito próximo da lixeira, olha isso aqui, coloque um espelho de formato de um baguá ou um espelho côncavo na porta para impedir a energia negativa que vem da lixeira de entrar em sua casa. Pior que é verdade, porque a lixeira que é? São os restos, tudo aquilo que você não quer, né? Se aquilo lá te causar, né, um mal, se você achar que aquilo te causa um mal agudo, né? Então, bom, gente, como eu já comentei um pouco antes, né, a gente é induzido a uma série de coisas. Então, esses assuntos são legais, mas você também tem que saber proporcionalizar o que lhe é interessante, tá? Se a entrada do apartamento fica no fim de um corredor comprido, o chi que fluirá para ele será muito ameaçador. É claro, porque você vai ter várias outras entradas anteriores que você não sabe como é que estão, né? Seu efeito poderá ser atenuado, né, com uma planta colocada no meio do caminho do corredor, né, que descontraia, né, que evita colocar plantas muito próximas da porta, mas evite, né, colocar plantas muito próximas da porta. Porque é um corredor, você vai ter, porque se põe muito próximo da porta, você está convidando a entrar. Então você põe ele mais, né, se for uma coisa ruim, né, uma energia negativa. Vamos pensar sempre assim, né, o chá. Continuando, para a gente finalizar a parte de entrada, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver. Aí, gente. Agora não estou conseguindo fazer o... Ah, tá. Estou errando. É aqui, né? É aqui, ó. Vamos ver agora abaixo, ó. Outro dia eu apanhei para fazer isso, estava fazendo agora e acabei esquecendo. Isso é idade, viu? Proteja a entrada de sua casa colocando um copo com sal e uma cabeça de alho bem próximo à porta de entrada. Isso, muitas pessoas têm esse hábito, tá? Eu ainda sou daquele do banho com sal. Na sexta-feira, né? Mas não é toda vez que... Mas quando lembro a gente faz. Depende até do estado do espírito da gente, né? Jardineiras com as 7 ervas, isso nós temos aqui, também oferecem muita proteção contra as energias negativas. Aí, velho, né? A gente tem aqui, eu procuro apoiar minha esposa, mas essas coisas já são assim bem oriundas dela, né? Do modo dela pensar, de agir, e tem dado certo, né? Eu apoio. Identifique bem sua casa, né? Deixe um número e um lugar em que possa ser bem visto, né? Bem facilmente. Ou seja,
e que possa ser visto bem facilmente, né? Pois o fato de que as pessoas não conseguirem encontrar facilmente sua casa pode estimular a entrada de energia negativa. Não sei bem isso aqui, mas eu acho que o número sempre tem que estar visível, sabe? E não tem, para quem então tem número na casa? Não precisa ter, né? Então, já que tem, você tem que deixar bem identificado. Vai o cara do correio, vai alguém te procurar, né? A não ser que for cobrador, daí é diferente. Evite pintura da fachada em mau estado, né? Sempre procurar fazer a sua fachada, que embeleza também, né? Você não precisa deixar um negócio chique, mas deixar apresentável, né? Evite, né, a pintura da fachada em mau estado, como a madeira comida ou ferrugem, no caso de estrutura metálica, pois isso fará com que a energia vital X seja bloqueada. E não, você quer que ela entre, né, que ela venha. Então ela quer ser bem recebida, né? A entrada principal deve oferecer proteção contra o mau tempo, pois o aconchego libera energias positivas e faz com que a energia vital X circule com mais intensidade. Bem, gente, é isso daí. A gente realmente tem que procurar seguir certas regras. Hoje nós falamos sobre a entrada, fizemos a nossa correção do uso do diagrama, né? Do mar, e vamos tentar, né, fazer uma harmonia. Amanhã a gente já vai falar sobre um outro tema dentro dessa. Hoje nós falamos da entrada, a próxima está por vir. Amanhã a gente já comunica logo pela manhã, tá ok? Muito bem, deixa eu ver aqui uma coisa, ver se é aqui ou é aqui. Gente, aqui eu sempre guardo, acabou de chegar uma aqui, ó. Amostragem manual de petróleo, derivados de petróleo e biocombustível. Então você tem uma notícia técnica aqui, né? Vamos ver se eu consigo abrir alguma delas. Eu guardei aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abri-las pelo menos de 3 em 3 das próximas publicações, para que a gente consiga repassar para vocês, né? Então, na parte de automação industrial, tem um pessoal que a gente está ligado aqui, ó, um assunto super bacana, se eles interessarem, né? Fiquem atentos, né? Como analisadores de líquidos podem contribuir para a tecnologia. Tá? Você vê que é um assunto interessante, né? Outro de automação, a Norgreen, né? Brasil lança nova linha de produtos voltada a soluções de ar comprimido. Esse assunto de ar comprimido aqui é muito bacana. Acho que é na primeira ou segunda aula de instrumentação, a gente ainda fala sobre o ar comprimido, ponto de orvalho, os pulmões, né? Que normalmente são das empresas, esses pulmões trabalham com a pressão relativa aí de 7 quilos, né? Então é legal, o assunto é bom, né? O outro aqui, notícias, né? A segurança e o desempenho de equipamentos para diálise peritoneal. Eu tenho que estar atento a isso aqui. Isso é um assunto que, como eu sou diabético, e eu me interesso muito por esse tipo de assunto, tá? O outro aqui é a detecção e a quantificação de histamina em peixes e produto de pesca. Eu não sei o que é isso. Eu tenho que... Vou abrir e vou saber. Deixa eu ver o que é outra. Aqui, ó. API RP 754. Os indicadores de desempenho de segurança das indústrias de refino e petroquímica. Olha que legal esse assunto. Um assunto sensacional. E vamos repassar, tá? O outro aqui, ó, conformidade dos tubos polietileno, né? Destinado para irrigação. Também a normalização, né?
Ele está dentro das normas, né? E a que chegou hoje aqui, acho que eu já tinha citado, né? A amostra manual do petróleo, derivado de petróleos e biocombustíveis. Então a gente vai fazer de 3 em 3, ou faço uma única apresentação, já ponho todos, né? A gente sempre põe aquela nossa mensagenzinha e põe também um entretenimento, a gente já relaciona, já põe todos. Ainda vou ver se eu faço já hoje isso, ok? Eu tenho um compromisso agora à tarde, mas eu vou ver se até à noite eu já deixo isso daqui e repasso para vocês. Se vocês tiverem interesse, né? Com certeza tem assuntos muito interessantes. Beleza? Fora isso daqui, vamos ver como é que tá. Deixa eu dar um F5 aqui para ver como é que tá lá no LinkedIn. E essa aqui foi a publicação de ontem, né? A live que nós fizemos estava interessante. Teve o capítulo de rosca, a gente falou sobre rosca métrica, né? E o próximo agora a gente já vai, não será hoje, provavelmente já amanhã a gente vai falar sobre rosca padrão americano, o NC, o NF. Beleza? Vamos ver como é que tá isso aqui, 75, né? Até onde chegou. Eu gosto muito de ver isso daqui. Então, tá aqui, 75, vamos ver. Deixa eu girar. Aí o pessoal que está sempre com a gente mesmo, né? FMC, né? Sobre a de ontem. Tecnologia da informação. NEC, né? Quando eu fiz eletrônica lá atrás, 75, eu fiz de 75 a 79. Eu tinha um amigo, Paulo, morava até aqui no bairro. Ele trabalhava na parte de técnica, né? De desenho, se eu não me engano, na NEC, ali em Guarulhos, né? Uma Unlaut, né? Deve ser Conautos ou tá Conatus, eu não sei. A Bayer, a Mega, muito legal. Pessoal aqui bacana, né? Esse aqui eu sempre gosto de ver, né? Diretor, projetista, consultor, pessoal da garantia, gerente, engenheiro, analista, muito bacana, né? Grande São Paulo, Floripa. Bacana, gente, tá aí comentado. Essa live foi muito interessante, 75 visualizações aqui, fico contente, né? Sempre tem alguém, inclusive Edson Martins, muito obrigado. Eu vi que você inclusive, né, fez um positivo aí, ou seja, você observou a nossa live 133, valeu, muito obrigado, né? Aí o Edson trabalha numa empresa química aí, lá na região de Itaí, né? Grande colega, grande amigo, e é cunhado do meu filho. Muito bem, o que mais? Vamos ver aqui o petróleo e gás, né, gente? Petróleo e gás não posso deixar passar nunca. Então aqui, CPG, né? Olha lá, assim como, né, como ocorreu com o export, a gente falou isso aqui ontem, né? Ou não, esse assunto exatamente não, olha lá, assim como ocorreu com a Eco, meu carro é uma Eco, né? Ford Ka e Ka Sedan, Ford Edge, deixa de ser vendido nas concessionárias, está faltando ser vendido nas concessionárias brasileiras. Então essa aí, ó, não vou poder mais vender. Gente, falar nisso, lembrei, eu separei esse assunto, dá pra gente comentar, eu posso até colocar na lista das notificações técnicas. Eu vi alguma coisa, estava lendo, só que daí eles vão cobrar, tem algum dispositivo que estão usando aí em motores para substituir o motor convencional por hidrogênio. Se isso for verdade,
Mas acho que se fosse já estaria explodindo por aí, né? Mas eu li alguma coisa, foi ontem, sobre isso. Vamos ver o que mais aqui. Caminhoneiros bloqueiam, né, distribuidoras e postos de combustíveis, ficam sem gasolina. Isso aí é o exército bolsominion. Mas não sei até onde vai chegar isso daí, não. Eu acho que logo logo o próprio povo, isso aí vai causar mais revolta do povo do que alguma, sabe, a tal da mudança não vai acontecer desse jeito, tá? E vai acontecer o que? Mais revolta do povo. As coisas já estão difíceis, vão ficar piores ainda. Daqui a pouco isso tudo aqui no Brasil essas coisas não perduram muito, né? Mas tá aí, tá acontecendo, tá? General Motors fecharam suas fábricas em todos os países da América do Norte e temporariamente, né? Deve ser porque não está vendendo, né? A crise bagunçou todo mundo, né? Suzano Papel e Celulose abre 220 vagas de cursos gratuitos na áreas de eletromecânica, química, automação. Olha que legal, né? Muito boa. Bolsas até de 1.500 ao mês, né? Interessante aqui, ó. Abram isso aqui, pessoal que está interessado aí em estudar e ter uma bolsa, né? Numa qualificação muito boa. Eu trabalhei com papel, inclusive nessa empresa, mas não na época de Suzano, trabalhei na época de Papel Simão mesmo e depois Votorantim. Depois teve outra sequência, chegou na Suzano, que hoje é a maior, acho que, do Brasil e uma das maiores do mundo, eu creio, não tenho certeza disso. MEC oferece 110 vagas de curso, na empresa 2.000 bolsas, mostrando que para estudar tem bastante. Biodiesel não é culpado pelo alto preço de diesel, mas o governo confirma a redução de mistura. Né? Greve de caminhoneiros segue nesta quinta-feira, hoje, né? Em pelo menos 15 estados, gerando desabastecimento em fila de postos de combustível. Olha o carinha aqui, ó. Esse cara aqui tá causando aí, olha. Ainda volto a perguntar, né? Aponte uma coisa boa feita. Uma. Para você que está torcendo para que fique as estradas paradas aí e tudo mais, né? Aponte uma coisa feita. Boa, né? Uma coisa na educação, uma coisa na saúde, nós vamos falando sobre isso. Bom, empresa alemã investirá 5,2 bilhões em projetos de energia renovável. Aqui, que legal, né? Gente, eu falo assim, aponte uma coisa boa. O que eu faço aqui, o Omar, faço aqui para vocês, eu tenho certeza que é uma coisa boa. Eu tento passar o melhor, mas com aplicações. Estou fazendo aqui, mostrando, né, capítulo de rosca, mostrando tipo de rosca, como é, para que serve, que não serve, quais as características principais. Estão aqui, eu estou falando, estou repassando o conhecimento, que vai servir para muitas pessoas, tenho certeza absoluta disso. Quando a gente fala aponte uma coisa boa, você quer apontar. Agora, se eu viesse aqui e ficasse só fazendo fofoca, por exemplo, esse cara ruim, não vai levar a lugar nenhum. Então a gente tem que procurar observar pelo óbvio. Lembra o assunto que nós tivemos aí na publicação anterior? Você tem que analisar, né, o que realmente está te fazendo bem. Tá? Ok, já falamos. Grupo do Pão de Açúcar, né? Tá, ok, gente, tem bastante informações aqui. Entrem no site da Central de Petróleo e Gás, é apenas vocês digitando isso aqui, né?
Apenas digitando Central de Petróleo e Gás aqui no Google, vocês já vão ter acesso fácil ao site, tá? Agradecendo aí, né, a participação de todos vocês, né? A gente vai se despedindo aqui e contando com tudo que for de melhor para todos nós. A gente vai chegar lá, tá? Seja com um ou seja com outro, a gente vai conseguir. A gente sabe que isso, né? O pensamento positivo é o melhor que pode acontecer para todos nós. Não use o pensamento de vocês para disseminar mau agouro, o chá. Procure o chi, traga harmonia, né? Traga energia vital que a gente precisa muito. O resto só vai servir para aqueles que querem destruir, ou pelo menos que não pensam nos demais, né? E numa dessa, PT, saudações, liguei para você. Uma boa tarde a todos, um excelente resto aí da quinta-feira e torçamos para que as coisas andem com muita energia e muita harmonia. Valeu? Obrigado. E tchau.